Então, aí segue-se a pergunta: aonde está o texto no Novo Testamento, claro, que os ímpios ressuscitam na primeira ressurreição? Por que não está escrito lá primeira ressurreição? Juntos. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele deixou muito detalhado, praticamente ele esgotou o assunto no texto que Pedro utilizou ali. E não encontra-se texto para poder fundamentar que ímpios ressuscitam, uma parte dos ímpios ressuscitam primeiro, e depois uma outra parte ressuscita depois. Sendo que lá no final, só quem você encontra é a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Ô Igor, se você fundamentar essa coisa aí de ressuscitar ímpio na primeira ressurreição, toda a história que é contada no ciclo das 7 festas, principalmente na festa das primícias, você tem que pegar e jogar fora. Porque todo o enredo na lei... Pegando o gancho do seu pensamento aí, a igreja ressuscita no 1260. O reino se inicia no 1335. Aonde que ficam os mortos que ressuscitam na primeira ressurreição para serem julgados e condenados? Eles ficam andando lá pelo Armagedon e se demora e morre de novo. Vão dar um rolé, vão tomar pedrada na cabeça e vão morrer de novo. E aí você vê como Deus é tremendo, e Deus, a palavra de Deus é autoconectante, cara. Ela vai se conectando com os pontos. Ela é como se fossem vários braços, e vai puxando, palavras-chave, vão trazendo mensagens e vão se conectando e se transformando em informações. Pô, se esse texto de Apocalipse 20 se refere só, a grosso modo, só à alma dos decapitados, e aí você vê Paulo em 1 Tessalonicenses, que você acabou de ler esse texto aí, capítulo 4, versos 15 ao 18, eu vou ler aqui, e Paulo acrescenta a informação. Ele fala: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, aqui ele já está falando e acrescentando informações a Apocalipse 20, que está narrando o episódio depois. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui ele está colocando todo mundo, inclusive a alma dos decapitados lá de Apocalipse 20, e aqui ele está colocando todo mundo no bolo, e falando que os que ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram em Cristo. Aí ele fala: nós os vivos seremos arrebatados e tudo mais. Aí em 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 51 a 58, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos morreremos, porque vão ter pessoas que vão estar na vinda de Cristo, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, conectando com 1 Tessalonicenses. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos em Cristo, de 1 Tessalonicenses, agora com 1 Coríntios, outra informação, ressuscitarão incorruptíveis, imortais. Não está havendo ressurreição de pessoas que não vão ser transformadas em imortais. Você não vê espaço para outros ressuscitarem aqui nesse mesmo grupo. Paulo está sendo muito categórico, muito minucioso, está somando informação. Aí ele fala aqui, nesse texto, que todos os que morreram em Cristo, em 1 Tessalonicenses, e agora em 1 Coríntios ele está falando, ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que ficarmos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, este corpo mortal, se revista de incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando isso acontecer, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Essa é a redenção dos santos. Eu tenho uma pergunta. Fala. Serve para você ou para o Igor? É uma pergunta engenhosa, mas ela vai nos conduzir num lugar legal. Fala. Eu estou me colocando no lugar de quem está entendendo o que você está falando, né? Eu estou entendendo, respeito, mas eu creio diferente. Eu acredito, mesmo assim, que a ressurreição da igreja levanta também os ímpios.
Sei lá, talvez porque não coube todo o julgamento no trono branco, ia ser muita gente para ser julgada, então ressuscita uma galera já no primeiro, para não ficar muito lotado, né? O trono branco. O tribunal de Cristo, ele fica tão cheio que ele abre um recesso de 1000 anos e vai completar lá no tribunal branco. Que nem o trono dos homens. Não, mas ó, eu tô me colocando. A sala do trono de Deus está muito cheia, não pode aglomerar, então vamos dividir. Não pode ter aglomeração. Porque o que justifica Deus podendo jogar tudo no trono branco? Por que ele quer levantar um tanto de gente já no que é respeito ao terceiro dia, apontando para o corpo de Cristo? Por que ele quer julgar um pouquinho ali? Porque, eu vou te explicar, se ele fizesse isso e finalizasse o juízo ali, não precisasse do trono branco, como ele iria julgar as pessoas que morreriam no milênio? Inevitavelmente, ele teria que fazer um segundo tribunal. Sim, mas agora a pergunta. Eu ainda creio, mesmo com essa explicação, eu ainda creio que na primeira ressurreição vão ressuscitar os mortos para ir para o lago de fogo. Vocês leram os textos aí em que Paulo não falou de ressurreição de ímpios, tanto na última trombeta, como em 1 Tessalonicenses 4, ele não citou nenhum outro grupo. Mas agora eu vou pegar um pedaço da nossa própria interpretação. A gente prega as nações que vão restar. Não é? A gente fala que nações vão restar e tudo mais, mas Paulo também não falou de nações que restam. É a mesma coisa, ele não falou de nações que restam, porque não era o ponto principal. Da mesma coisa, ele não falou de ímpios que vão ressuscitar para serem jogados no lago de fogo, porque não era o ponto principal. Você entendeu a pergunta? Mas aí é o que Pedro falou, né? O que Paulo ele não fala, os outros profetas falam. Você chegou, é esse ponto aí, cara. E aí você mata. O que Jesus não falou, João falou. Então, aí segue-se a pergunta: aonde está o texto no Novo Testamento, claro, que os ímpios ressuscitam na primeira ressurreição? Por que não está escrito lá primeira ressurreição? Juntos. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele deixou muito detalhado, praticamente ele esgotou o assunto no texto que Pedro utilizou ali. Ele esgotou o assunto ali. Olha só que texto interessante. Tá aqui, ó. Eu vou botar aqui para vocês verem, ó. O irmãozinho perguntou ali: mas ressuscitar primeiro não poderia ser primícia? A igreja ressuscita com primícia e depois ressuscita o outro. Não, ó. Mas cada um por sua ordem. Cristo já é a primícia. Já tá Cristo está ressuscitando com o corpo, que somos nós. Já está escrito que ele é primícia. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, em nenhum momento ele tem uma abertura para isso. Ressuscitar primeiro não é primícia, porque primícia é Jesus. Depois somos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é um corpo, né? Na sua vinda, na sua parousia. Então não encontra-se texto para poder fundamentar que ímpios ressuscitam, uma parte dos ímpios ressuscita primeiro e depois uma outra parte ressuscita depois. Sendo que lá no final, só quem você encontra é a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Igor, se você fundamentar essa coisa aí de ressuscitar ímpio na primeira ressurreição, toda a história que é contada no ciclo das 7 festas, principalmente na festa das primícias, você tem que pegar e jogar fora. Pegando o gancho do seu pensamento aí, a igreja ressuscita no 1260. O reino se inicia no 1335. Aonde que ficam os mortos que ressuscitam na primeira ressurreição para serem julgados e condenados? Eles ficam andando lá pelo Armagedon e se demora e morre de novo. Vão dar um rolê, vão tomar pedrada na cabeça e vão morrer de novo. Tá vendo como não fecha? Não fecha. Tá vendo como não fecha? Não, porque no estoar da 7ª trombeta, os mortos ressuscitarão e todos serão transformados juntos. E nos juntaremos com o Senhor nos ares. Aonde ficam os outros? Abandonados pela face da terra, esperando, porque é muito fácil deixar eles ali e eles serem transladados para sei lá quantos dias depois para o tribunal de Cristo.
Não tem lógica. Eles ficarem no local lá parado esperando o julgamento, né? E o couro tá comendo, e tem Armagedon, e tem um monte de coisa acontecendo até chegar o julgamento. Esses caras vão ficar que nem cego em tiroteio. Não sabem aonde estão, que contexto de época estão vivendo, estão ressuscitando, e Deus ressuscitou eles para largar eles no meio de uma batalha, para eles se virarem. Ó, a missão de vocês agora é chegar no trono, no tribunal de Cristo. Virem-se. Solta os caras no planeta Terra e deixa eles se virarem. Agora deixa eu perguntar, outra pergunta. Como é que, sabe, pessoas que pregam isso, que ensinam isso, elas querem falar de ressurreição sem dominar, por exemplo, Ezequiel do 40 ao 48? Ah, verdade. Porque ali está falando de ressurreição lá em Ezequiel falando de ressurreição de ímpio.